ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Era Uma Vez em Hollywood. Pra quem acredita, o nono e penúltimo filme do diretor Quentin Tarantino. Nesse filme, o Tarantino ele fez a história baseada em 3 dias do ano de 1969, que era justamente o período em que Hollywood vivia sua era de ouro. Essa era de ouro do cinema hollywoodiano teve início lá no finalzinho da década de 20 com o início do cinema falado e durou mais ou menos até o final da década de 60. Os musicais, o gênero faroeste eram bastante em alta durante a Era Dourada e, além disso, ela também abarcou o início dos grandes estúdios como a gente conhece hoje em dia. Então, MGM, 20th Century Fox, Paramount, Warner Brothers foram todos estúdios criados durante essa Era de Ouro. Era Uma Vez em Hollywood trata do finalzinho da época de ouro de Hollywood, já quando a TV começa a ganhar um pouquinho de força, mas ainda na época em que trabalhar na televisão era meio que ser fracassado. E o filme também retrata a época do assassinato da Sharon Tate pela família Manson. Na época, Sharon Tate era uma atriz super promissora que estava casada também com um então cineasta igualmente promissor, o Roman Polanski, que foi o diretor de filmes como O Bebê de Rosemary e O Pianista. Anos depois, o Roman Polanski ele foi envolvido em uma série de escândalos, incluindo assédio sexual e estupro de uma menor. E na época que ela foi assassinada, Sharon Tate estava no final da gravidez, no último trimestre. Então foi muito chocante o assassinato dela pela família Manson. Eu vou falar bem rapidamente dos pontos positivos do filme, que eu achei que foram bem bacanas, porque a gente tem uma crítica detalhada lá no Farofa Geek. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O filme retrata muito bem essa época de ouro de Hollywood na figura do Rick Dalton, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e é um ator ali em decadência que fazia muitos filmes do gênero faroeste, mas que agora tá perdendo a relevância para outros atores novos que estão chegando. E aí, o grande conflito do Rick é se manter relevante em um mundo que tá mudando e ele já não conhece muito bem. O Rick tá sempre acompanhado do seu fiel escudeiro e melhor amigo, Cliff, que é interpretado pelo Brad Pitt. O Cliff que costumava ser o dublê do Rick. O segundo núcleo do filme é justamente a Sharon Tate e o Roman Polanski. Então, ambos os núcleos eles são de pessoas envolvidas no audiovisual e por isso o filme ele alimenta muito esse sentimento de saudosismo, antiga Hollywood. A gente tem algumas figuras muito características de Hollywood antigamente. O próprio Roman Polanski, o Bruce Lee, o Steve McQueen, que é um ator também super conhecido. E como homenagem, como essa ode, o filme funciona super bem. O que eu acho que todo mundo concorda é que esse parece ser o filme mais pessoal do Tarantino, foi onde ele colocou a alma dele. O Tarantino sempre gostou nos filmes dele de prestar uma homenagem à antiga Hollywood e ele nunca fez isso tão bem quanto em Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme sobre filmes. Então tem aquela figura meta que Hollywood tanto gosta e que faz tanto sucesso em premiações como La La Land, Birdman e vários outros filmes que tratam isso, né, de Hollywood falando sobre Hollywood. Tarantino realmente parece ter se divertido muito em fazer esse filme e a gente vê isso em cada detalhe, cada cenário, cada easter eggzinho e cada participação que ele tinha ali de figuras que apareciam do nada só pra gente fazer esse é aquele ator. Então esse amor à antiga Hollywood é uma coisa que transborda muito do filme. Falando aí de elenco, impecável. O Tarantino eu acho que é um diretor que todo mundo quer trabalhar com ele. Ele conseguiu que até mesmo os personagens mais coadjuvantes fossem interpretados por atores ultra estelares. Só pra gente exemplificar, porque não dá pra exaurir. Nesse filme, fazendo pequenos pontos, a gente tem a Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, Damian Lewis, Maya Hawke, Lena Dunham e Bruce Dern. Então é muita gente mesmo de peso. Todo mundo querendo só fazer uma apariçãozinha ali pra falar eu apareci no filme do Tarantino. O Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio estão sensacionais, com o maior destaque para o Leonardo DiCaprio. Ele consegue fazer um personagem com muitas camadas, ele é um ator frustrado, irritado, triste, meio deprimido, e ele consegue, como sempre, interpretar de forma incrível cada gama desses sentimentos. E mais uma vez, assim como em Django, a gente vê que ele entregou a alma dele. Tem cenas que você fica assim, embasbacado com a interpretação. Acho, inclusive, que esse filme vai render uma indicação ao Oscar para o Leonardo DiCaprio de melhor ator. Apesar de ter funcionado muito bem como uma homenagem à antiga Hollywood e de ter interpretações muito boas, o filme ele também é o mais fraco do Tarantino. Isso porque ele apresenta alguns problemas estruturais que fica um pouco difícil a gente deixar de lado. Lembrando só a paz e amor aí, deixa seu like, galera. O primeiro deles está
no roteiro. O roteiro não parece que foi feito para sair do ponto A para te levar pro ponto B. Ele tem várias curvas pelo caminho que elas foram feitas só porque o Tarantino ama essa época dourada e ele queria retratar cada pedaçozinho dela. Então tem muitas cenas que são arrastadas, um pouco sem sentido. Não que isso seja ruim, porque o filme ele é bem bonito de assistir, a gente fica bem imerso nessa vibe dos anos 60. Só que lembra que eu falei que a história tem dois núcleos? Às vezes, esses dois núcleos se subdividem em outros núcleos e não necessariamente Tarantino consegue amarrar todos eles. Às vezes parece que o filme é mais uma história sobre o ano de 1969 do que sobre a história daqueles personagens e como a vida deles está entrelaçada entre si. Uma outra questão que também me incomodou foi a violência. A gente sabe que os filmes do Tarantino eles são sim violentos e isso é uma grande característica e marca do diretor. Se você vai assistir um filme do Tarantino, você sabe exatamente o que você vai esperar. Menos talvez a minha mãe. Enquanto eu tô gravando esse vídeo hoje, a minha mãe está no cinema assistindo Era Uma Vez em Hollywood e eu não sei por que ela fez isso sem antes falar comigo. Mas a não ser que você seja minha mãe ou algum desavisado como ela, você certamente sabe que você vai entrar no filme do Tarantino e você vai ver muita violência. E o Tarantino, ele tem isso de legitimar a violência. Você ri das cenas, porque elas são tão absurdas, tem uma violência tão escrachada que você não tem como fazer nenhuma outra coisa a não ser rir. E a gente legitima muito a violência do Tarantino porque a gente torce muito para aquelas pessoas. Os filmes do Tarantino, eles costumam todos ter um padrão. Eles são filmes que retratam os oprimidos se vingando dos seus opressores. A gente viu isso em Bastardos Inglórios, a gente viu isso em Django, a gente viu isso em A Prova de Morte, né, Death Proof, Kill Bill. Toda a filmografia do Tarantino é baseada nessa premissa. Nesse filme aqui, eu já tive um certo distanciamento dessa violência. Ficou pra mim uma coisa pouco desconexa. Eu não achei que o Tarantino conseguiu legitimar o suficiente essa violência do filme pra gente ver tanto absurdismo e pra eu me sentir confortável de rir das situações. Porque se você sabe a história da Sharon Tate, se você sabe quem é Charles Manson e se você tem essa bagagem da história real, você consegue legitimar a violência. Você consegue achar super bacana, você ri, você acha tudo maneiro. Agora, se você não tem nenhuma bagagem, a violência do filme ela parece um pouco demais. Ela parece um pouco gratuita. O filme acaba falhando um pouquinho em transmitir pra gente por que os mocinhos são mocinhos e por que os vilões são vilões. A gente fica um pouco na dúvida. O filme, ele espera que você tenha esse conhecimento prévio, mas ele não legitima isso pra você. Então, longe de mim achar a violência do filme ruim. Não vou ficar aqui falando, gente, mas como assim? Quanto sangue desnecessário. Não, né, gente? Estamos falando de filme do Tarantino. O meu problema com essa violência foi só que eu não consegui comprar a ideia dela. Eu achei ela um pouco gratuita. E mais que isso, eu achei que ele botou esse excesso de violência só pra gente ficar super satisfeito com o filme, porque afinal de contas ele deixou a marca dele lá. Olha, o filme é muito violento. E parece que ele fez isso pra gente até se esquecer que o filme, durante boa parte do tempo, ele tem cenas que não fazem muito sentido pra história, que não são muito juntas, né? Ele não amarra muito bem o roteiro dele. E é um filme de veras longo. Ele não precisava ter 2 horas e 40. Ele podia ser um pouco mais curto. Então é quase como se ele fizesse você assistir um filme bastante mediano pra chegar e te dar uma cena incrível de violência, você rir, achar o máximo e voltar pra casa satisfeito. Uma outra coisa que eu acho que o Tarantino falhou nessa história foi o estereótipo do hippie. Gente, os hippies nessa história, eles estão tão estereotipados. Eles são aqueles sujeitos arruaceiros, sujos, que têm sérios problemas com depilação, que saem fazendo zona. E eu achei isso tão clichê. Faltou um pouco dele colocar mais camadas nessa galera. Ah, quem são essas pessoas? De onde é que elas surgiram? Por que elas decidiram ser hippies? Tarantino não apresenta nada disso pra gente, porque não é essa a história que ele quer contar. Essas pessoas, elas são instrumentos dessa história, mas elas não têm voz própria. Eu achei isso bastante estereotipado. O que ficou parecendo pra gente é que o Tarantino, ele colocou a alma dele na personificação do Rick Dalton. Ou seja, o Tarantino hoje em dia seria um homem de meia idade que tá tentando se manter relevante em um mundo que ele já não conhece muito bem, já não entende muito bem. E além de não ter muita paciência pra juventude, o Tarantino aparentemente também não gosta muito de hippies. Mas o que mais me incomodou nessa história foi a questão da representatividade. Só que pra falar um pouquinho mais dela, eu vou ter que dar pequenos spoilers do filme. Então, se você não assistiu o filme ainda, essa é a hora de você parar de assistir esse vídeo. Não se esquece de, antes de sair, deixar o seu like e volta aqui pra ver essa parte quando você já tiver assistido ao longa. Vamos começar então agora a falar da questão
da representatividade com spoilers do filme. Antes de tudo, eu queria fazer uma diferenciação entre representação e representatividade. Representação é quando você retrata em tela alguma realidade, alguma classe de pessoas, algum gênero de pessoas, algum grupo. Vamos pegar então as mulheres nos filmes do Tarantino. O Tarantino, ele sempre fez uma ótima representação das mulheres. Sempre tiveram muitas mulheres nos filmes do Tarantino. Talvez a exceção aí seja Cães de Aluguel. As mulheres do Tarantino, elas nunca foram a donzela em apuros. Elas sempre foram mulheres seguras de si e que sabiam o que queriam. Elas faziam acontecer. Talvez o maior exemplo disso seja Uma Thurman, a noiva, em Kill Bill volume 1 e 2. Com relação à representação, o Tarantino tá de parabéns. Ele sempre retratou as mulheres em seus filmes. Só que representação é diferente de representatividade. Na representatividade, a gente tem uma qualificação dessa representação. Ok, o Tarantino representa as mulheres no filme. Existem mulheres nos filmes do Tarantino e elas fazem coisas importantes. Elas não são meras coadjuvantes. Mas será que elas estão sendo bem representadas? E é aí que o Tarantino peca. Em todos os filmes dele, e aí as pessoas têm razão, isso não é uma novidade para esse filme, isso também é uma marca do diretor, ele faz uso do male gaze. E o que é o male gaze? Male gaze, na tradução literal, seria o olhar masculino. Ou seja, como o homem retrata uma mulher, como ele olha para a mulher. Em outras palavras, isso significa que nos filmes do Tarantino, as mulheres elas são normalmente hipersexualizadas e objetificadas. Talvez o ápice disso seja no filme A Prova de Morte, Death Proof, que também inclusive tem o Kurt Russell. Tem umas cenas ali em que a Butterfly bota uma música e começa a dançar, que é super hipersexualizado. A gente vê que essa cena ela tá sendo feita pro deleite dos homens, tanto do Tarantino quanto dos homens que estão assistindo ao filme do Tarantino. Eu vi muitas pessoas falando com relação a isso duas coisas. A primeira, muitas pessoas falaram que isso é um fetiche mesmo que o Tarantino tem, ele tem um fetiche por pé e isso é visto em vários filmes dele. Sim, bacana, eu concordo. Cada um tem um fetiche, né, que melhor lhe dá prazer e eu não vou questionar isso. Mas aqui nesse filme eu não tô falando do pé, eu estou falando da hipersexualização de todas as mulheres do filme. Vamos começar com a Sharon Tate. A Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, é uma mulher que quase não tem falas no filme. Tem muitas pessoas que estão elogiando demais a interpretação da Margot Robbie, principalmente pelo fato dela ter conseguido ser a Sharon Tate sem ter quase falas. Humildemente eu discordo dessa opinião, inclusive a família da Sharon Tate também discorda dessa opinião, eles não gostaram da forma que o Tarantino retratou ela, porque pra mim ela era uma mulher hipersexualizada no filme que só sabia rir e ser sensual, sabe? Ela não teve nenhuma camada. Nas cenas dela, se você parar pra pensar, o foco enorme, o zoom é nas pernas. As pernas dela estão sempre descobertas, ela tá sempre ou com micro short ou com micro saia, com botas de cano longo pra evidenciar ainda mais essas pernas e dar mais sensualidade a isso. Na cena que ela tá lá naquela grande festa na mansão Playboy, ela tá, além de micro short e bota cano longo, ela tá com uma blusinha cropped, o famoso top, né? Que aparece de barriga de fora, dançando de forma super sensual, sendo a estrela da festa. Nada contra ele pincelar a sensualidade, só que ele exagera. Ele coloca a Sharon Tate somente como objeto dos homens. Eles ficam lá na festa, inclusive, o Steve McQueen tem um papo com um outro ator, não me lembro agora, explicando a situação da Sharon Tate, que ela era noiva de fulano e agora ela é noiva de cicrano, e eu, se pudesse, super pegava ela também, mas eu nunca tive chance porque ela gosta de baixinho. Então, qual é a camada de complexidade da personagem da Sharon Tate no filme? Nenhuma. Ela realmente só é objeto de desejo dos homens. Outra ultra sexualização no filme é a Pussycat. Começando até pelo nome, Pussycat. Em alguma cena no filme, a Lena Dunham, ela brinca com isso falando "We love pussy", que pode significar adoramos gatinhas ou gostamos de pepecas, fazendo uma brincadeira com a liberdade sexual da comunidade hippie. Mas voltando pra Pussycat, ela não tem história alguma, ela não tem background, a gente não sabe de onde é que ela veio, por que ela se tornou uma hippie. E em todas as cenas do filme, ela tá normalmente em uma postura olhando, fazendo aquele
olhar que é mais sensual, debruçada no carro do Cliff, trocando, fazendo caras e bocas, e ela tem lábios carnudos, então ela valoriza mais isso, exalando sexualidade. Ela tá sempre, de novo, com um micro short. Existem várias cenas em que o foco está nas pernas dela, e a linguagem dela, o que ela quer e o que ela oferece pro Brad Pitt. Sexo. Como se a comunidade hippie realmente não conseguisse pensar em nenhuma outra coisa pra fazer que não fosse sexo. E aí a segunda coisa que as pessoas falavam, além do fetiche dos pés, era: poxa, Bu, mas o Tarantino sempre fez isso. Você mesmo acabou de falar. Isso é uma coisa que não é desse filme. Isso é a filmografia inteira do Tarantino. Ele sempre botou mulheres em posição sensual, dançando e provocando. Sim, eu concordo. Ele sempre foi assim. Só que lembra que eu falei que o Tarantino tava parecendo um pouco o personagem do Rick Dalton? Então, essa é uma das razões pelas quais eu falei que ele se parecia com o Rick Dalton. No filme, o Rick, ele demora pra aceitar que os tempos mudaram. Ele demora pra aceitar que aquela fórmula que ele fazia dos filmes de faroeste não iam mais fazer sucesso. Ele agora tinha que se render, ele tinha que aceitar que ele ia ser vilão, ele tinha que mudar. Mas ele relutava em fazer isso, porque ele viveu a época de ouro, ele era o rei, e ele tava tendo muita dificuldade de abdicar dessa posição. Eu acho que aqui o Tarantino, em Era Uma Vez em Hollywood, ele tá passando exatamente essa mensagem pra ele mesmo. Tarantino sempre objetificou as mulheres em diversas outras cenas de suas obras. Só que Tarantino, o mundo mudou. As pessoas, hoje em dia, toleram menos esse tipo de atitude. Não dá pra você pegar uma fórmula de objetificar as mulheres pós-movimento Me Too e esperar que as pessoas vão achar isso legal. Eu acho muito bacana como eu sempre tive referências femininas nos filmes do Tarantino. E eu vou ser pra sempre grata por ele ter colocado isso nos filmes. Só que dá pra evoluir mais. E com Era Uma Vez em Hollywood, eu tive a impressão de que ele estacionou no tempo. Ele parou na questão da representação, mas ele não tá dando um passo além. Ele não tá chegando na representatividade. Assim como o Rick Dalton, o Tarantino, ele não tá vendo que o tempo mudou, o mundo hoje é outro e ele tem que mudar com o mundo. Mas uma coisa que mais me incomodou na questão da representatividade não foi somente a hipersexualização das mulheres, mas foi principalmente no personagem do Brad Pitt. Existe uma piada no filme de que o Cliff teria supostamente matado a mulher dele. Inclusive, mostra um flashback de como teria acontecido a morte da mulher dele. E como é que aconteceu? O Cliff tava no barco, de boa, fazendo as coisinhas dele. Aí chega a mulher e fica no ouvido dele: ah, porque você, mas a gente tem que discutir a relação, mas não sei o quê. O que ele fez? Não aguentando mais a matraca da mulher, ele matou a mulher dele. O motivo foi: ela não calava a boca. E o que a gente, como público, faz? Pra que o Tarantino fez essa cena? Pra gente rir. A gente era pra sentir graça do fato do Tarantino tá falando que o Brad Pitt cometeu um feminicídio porque a mulher não calava a boca. Eu achei isso tão misógino. E vamos saber separar, tá, gente? Eu não falei que o Tarantino é misógino, mas essa cena, eu acho que faltou empatia da parte dele de perceber que atualmente, nos tempos de hoje, isso poderia passar uma mensagem de misoginia. Poxa, quer dizer que não somente o cara matou a ex-mulher, mas matou porque ela não calava a boca, fazendo referência aí a um grande estereótipo de mulheres que falam demais a ponto de encher o saco do homem. Mas o pior de tudo nessa história é que quem é o personagem mais bacana, mais carismático no filme e por quem você mais torce é justamente o Cliff. Ou seja, ele pegou um cara que cometeu supostamente um feminicídio e transformou num personagem fofinho que a gente adora. Porque eu adorei o Brad Pitt no filme. Poxa, ele era o cara melhor amigo, abdicava da sua vida pra cuidar do Rick Dalton, e a relação dele com a cadelinha dele é a coisa mais fofa. Então assim, ele colocou ali um instrumento do cachorro pra dar mais humanidade ao Brad Pitt, fez a gente gostar mais ainda do personagem, sendo que ele pode ter matado a mulher. Pra mim, então, esses foram os maiores problemas do filme. No geral, eu não achei um filme ruim. Eu quero deixar bem claro que eu não acho o Tarantino misógino, mas não é só porque ele sempre retratou mulheres que ele não pode começar a representá-las de forma melhor. Ele é um filme mediano, mas assim como o Tarantino, eu sou grande entusiasta dessa época de Hollywood e qualquer filme sobre filme eu tendo a gostar. Então, um filme mediano do Tarantino continua sendo um filme do Tarantino. Ele realmente é um gênio. Mas e você? O que você achou de Era Uma Vez em Hollywood? Você concorda com essa questão do male gaze do Tarantino? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!